Oi, gente, tudo bem? É a primeira vez que estou gravando um vídeo e faço isso porque gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu penso a respeito desta data em específico, 31 de outubro, a data em que comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Pois bem, é, duas coisas principais, né, elencadas por Martim Lutero e tidas como motivo para o rompimento com a igreja da época foram, entre outras, é lógico, a cobrança pelas indulgências e a idolatria. Né? Então, coisas que a Bíblia prega contra, já desde o passado, lá de Moisés, e, e, e a igreja então vinha praticando aquelas coisas que Deus abominava. Né? Vamos falar de idolatria. Ó, idolatria, lá no passado, bem lá atrás, vamos falar de Moisés, por exemplo. Né? Quando Moisés resolveu subir o monte, ficou um bom tempo para lá, as pessoas se diziam assim, se comentavam, né? Mas Moisés não está aqui, Deus não nos ouve. Eles idolatravam a Moisés, ou seja, Deus só estava no meio deles, Deus só os abençoava porque Moisés estava ali. Não, errado. Aí o que eles fizeram quando Moisés subiu ao monte e demorou para voltar? Eles ergueram um ídolo. O próprio Jesus, anos depois, já vivendo como homem na terra, ele falou que não aceitava, está na Bíblia. Ele diz: eu não aceito que a minha glória seja dada a imagens ou esculturas. Ele está falando, em outras palavras, que ele não aceita que ninguém erga ídolos, erga estátuas ou imagens e se prostre diante dessa imagem, se dirigindo a ele. É exatamente isso que ele está falando. E isso a gente está falando de idolatria. Né? Agora vamos falar das cobranças de indulgências. Né? O que seria, né, hoje se eu cobrasse por um perdão que não sou eu quem doa, não sou eu quem dá o perdão, é o próprio Deus. Isso é usurpação. Então o que a igreja fazia na época era usurpar o poder divino, as bênçãos divinas. Então, para você para você ser perdoado, você tinha que fazer uma doação para a igreja. Conforme fosse o seu pecado, a doação tinha que ser maior. Você só seria abençoado se você doasse para a igreja. Parece um tanto vago isso aí, mas, gente, temos até hoje igrejas revestidas com ouro. A igreja era muito poderosa. Mas ela não se desviou nessa época, ela veio muito tempo antes se desviando. Né? Ela se desviou muito tempo atrás. Depois, ainda mais tarde, ela veio se associar aos reis para justificar o poder dos reis. Diziam que o poder vinha de Deus e que Deus outorgava, entre outras palavras, outorgava esse poder ao rei. Enfim, nós temos vários relatos da história secular, não estou falando de Bíblia, dizendo que a igreja se corrompeu. Né? Agora vamos analisar e traçar um paralelo para os dias de hoje. A cobrança de indulgências existe? Não, mas existe uma tal doutrina da prosperidade muito difundida e pregada por igrejas neopentecostais, supostamente protestantes, mas que praticam exatamente as mesmas coisas que a igreja, aquela igreja que se desviou lá atrás, praticava. Gente, é um absurdo o que se prega. Por exemplo, quanto mais você der para a igreja, mais rico você vai ficar. Mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você cooperar, colaborar com a igreja, mais Ele vai te abençoar.
Isso não existe. O próprio Jesus disse a um certo rapaz: vai, vende tudo que tens e segue-me. Ele não disse: vai, doa tudo para a igreja e eu vou te dar muito mais. Ele não falou isso. Gente, e a outra coisa é a idolatria. Também as neopentecostais, não sei de onde se acham no direito de criticar aos outros que adoram ídolos ou que praticam idolatria. Gente, você acreditar que um copo d'água é capaz de curar é idolatria. Aonde está a sua fé? No copo d'água ou no Senhor da cura? Eles levam as pessoas a acreditar que um lenço abençoado é capaz de curar. Aonde está a sua fé? Nas correntes milagrosas? Um corredor cheio de anciões? Uma toalha abençoada? Sua fé tem que estar em Deus. Então, o que se praticava lá no passado, hoje, de maneira travestida, se pratica dentro de igrejas supostamente protestantes. Então, eu acho assim, um absurdo o que acontece, e o que eu fico mais indignado ainda é que muitas pessoas acabam sendo enganadas, iludidas. Gente, eu fico impressionado. Às vezes eu ligo a TV e zapeando ali, passa num canal lá, você vê aquela igreja imensa, lotada de fiéis e alguns charlatões sobre o púlpito, gente assim, sem o mínimo de escrúpulos, e tratando as pessoas assim como se eles fossem idiotas, ignorantes. Sinto pena dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo elas são culpadas. Por quê? Porque tem preguiça de ler, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de ir atrás da verdade. A verdade está na palavra de Deus. A verdade está explícita, escancarada na palavra de Deus. E aí as pessoas têm preguiça de ler e acabam sendo manipuladas. Bem, é isso que eu queria falar, gente.